Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 18, a comunidade franciscana, na segunda parte, podemos nos lembrar de Paulo, quando falava aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 3, a que o nosso Shaolin se referia assim se expressando. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Se estamos acompanhando alguém por amor, este deve ser verdadeiro, e se o for, não pode fugir das regras traçadas pelo Evangelho. A todos vós que me ouves, nesse momento, afirmo que estou aqui para vos servir, e no momento em que falhar a minha vigilância acerca da boa conduta, que me chamais a atenção. Desejo que seja com severidade para que eu acorde para o bem que devo fazer. Sou escravo da disciplina e devo sê-lo da condução, da educação, desculpa. Perante Jesus Cristo, eu desapareço em si falando de alguém que serve e ama, porque ainda nada sou. Estivemos no Vaticano por bênção de Deus, não em busca das bênçãos de sua santidade Inocêncio III, porém pedindo a aprovação das regras que desejamos pregar e viver, para que o povo nos ouça, dada a cegueira da massa humana. Respeitamos imensamente a Igreja Católica Apostólica Romana, não obstante estamos buscando os caminhos que nos ensinou o Evangelho nos primeiros albores. Nossa, meu óculos está horrível. Nos primeiros albores da cristandade. As nossas regras são simples, mas difíceis de serem aceitas, pelo modo de vida que levam os povos. Os vícios e hábitos criados pelos homens enlouqueceram os próprios homens. Estamos afastados há muito tempo da reta conduta, do reto pensamento e do reto dever, da reta palavra, da reta ação e da reta harmonia, aquela que nos faz conhecer a harmonia espiritual. Sei, e novamente vos falo, que não viemos ao mundo para pisar em sedas, nem desfrutar as delícias idealizadas pelos homens. Viemos, sim, em um regime que nos leva a muita disciplina, ao rigor do sol e da chuva, a ter como teto a natureza e a ter como vestes simples tecidos, como alimentos parcas porções, respeitando os suprimentos que a vida pede para não desperdiçar. Falo e repito muitas vezes, se preciso for, que não viemos combater ideologia alguma, não viemos combater nem criticar qualquer facção religiosa. Viemos sim procurar todos os meios possíveis de fazer voltar ao seio da sociedade humana o Evangelho como ele nasceu, os exemplos do Cristo e dos primeiros cristãos. Porque esses exemplos estão sendo esquecidos pelos chefes religiosos que em suas mãos prendem o maior tesouro espiritual da terra, a boa nova de Jesus Cristo. Então, olha a missão aí deles, né? Francisco olhou para todos os companheiros que em silêncio esperavam mais da sua fala. O agrado era geral entre todos. Sua mãe estava deslumbrada com seus conhecimentos e sua segurança ao falar. Jarla ouvia satisfeita porque conhecia os talentos do seu filho do coração, e Folly deixava à vista a sua admiração. Todos sentados no chão, ouviam Francisco de Assis dissertar sobre assuntos sobremaneira profundos, nunca antes ventilados, mesmo nas igrejas pelos padres e bispos, como também cardeais. Era uma verdadeira função mediúnica no século XIII. Francisco, embebido na inspiração divina, pelo divino dom de transmitir, parou os olhos em Shaolin, que passamos a chamar de Frei Luís, e disse com respeito e alegria: Frei Luís, poderia o irmão em Cristo repetir a fala do grande apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso, ao Coríntios sobre amor? Gente, acabei de fazer uma leitura para os meus amigos sobre isso aqui. Desde já agradecemos a tua cooperação, para que possamos firmar nossos sentimentos nesse dom que para nós outros significa vida na vida universal. Frei Luís, sorrindo para todos, começou
o canto nesses termos de luz. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 13, assim nos conclama, inspirado na verdade. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mesmo havendo profecias que serão aniquiladas, mesmo havendo línguas que cessarão, havendo ciência que passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser um homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora nos vemos como em espelho, obscuramente, depois então nos veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o amor. É lindo demais essa fala, né, gente? E olha que eu acabei de falar isso aqui para uns amigos meus no WhatsApp. Fiz a leitura diária que eu faço em áudio para eles, uma mensagenzinha, e veio pra gente, né? Que nós temos que amar incondicionalmente. É fácil? Não. É fácil você amar o seu inimigo? É fácil você aceitar o seu inimigo? Compreender o seu inimigo? Não, não é nada fácil, não é uma missão fácil. Mas eu acredito que seja um dos maiores prazeres que o ser humano pode ter, é o de você não aceitar a ignorância do outro, é de você não se deixar abater pela tristeza, pelo ódio, pela mágoa do outro. Você tá blindado, você tá em paz, por mais que talvez você até tenha causado a ira do próximo, mas você se arrependeu. Você descobriu o que foi que você fez de errado, você não quer fazer mais nada de errado, e aí você se sente leve por ter se perdoado, por buscar o perdão do próximo, e se ele é que não deseja esse retorno, essa aproximação, se ele não deseja aceitar o teu perdão, se ele não quer receber o amor que você possui, aí o problema já não é seu, o problema é do outro. Eu, quando faço o evangelho, eu faço muito voltado para o meu filho. Eu peço para todas as pessoas, amigos, parentes, né, família, mas eu sempre volto o meu evangelho muito para o meu filho, o qual eu tenho uma preocupação muito grande, sempre tive e continuo tendo. Ainda agora que ele mora mais longe, ainda, né, que ele tem a vida dele. Então, assim, como mãe, né, a gente fica com aquela sensação assim de que a gente pode fazer mais, de que a gente, se tivesse perto, a gente protegia mais, né, a gente cuidava mais. Mas quando a criatura não quer, né, o sofrimento da mãe não é pequeno, é um sofrimento grande, desgasta a gente. Tem dia que eu tô quebrada, porque eu sei que ele tá passando por necessidades que, se tivesse comigo, eu não deixaria acontecer. E ao mesmo passo, o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que ao mesmo passo que ele deixa a gente passar pela penúria, ele também dá condições da gente sair dela. Então, se não for por mim, que sou mãe, vai ser através de uma outra pessoa, uma outra situação. Ele vai sair. De qualquer forma, ele vai sair das encrencas que ele se enfia.
Mas isso não tira em nenhum instante o amor que eu sinto, a preocupação que eu sinto por ele, mesmo sabendo que tem um Deus que olha por todos nós. Então o amor verdadeiro, ele não descansa. O amor verdadeiro, ele não descansa. Ele está sempre atento, ele está sempre tentando encontrar soluções, encontrar palavras, conforto, acolhimento, perdão, né? É um movimento de uma série de valores e princípios, gente, que você dá um salto, sabe? O amor verdadeiro. Você dá um salto. Não que você vá se sentir um espírito elevado, estou longe disso, mas você se sente elevado. Você se sente melhor moralmente, porque você está tendo uma compreensão das situações com um olhar mais brando, com um olhar de compreensão. Essa é a palavra. O amor, ele está muito interligado com a palavra compreensão. Por isso que ele, quando ele coloca, né, as palavras de Paulo aqui, ele fala, pode acontecer o que for. Amor é amor e não vai mudar, né? Você pode estar passando pela pobreza, pelo luxo, você pode estar passando pelo excesso, você pode estar pela escassez, você pode estar passando em aglomerado, você pode estar passando sozinho, mas o teu sentimento é teu, é íntimo. O amor é muito pessoal e cada um descobre ele de uma maneira. Tem gente que está associando o amor ao apego material, né? Casais que se olham, nossa, que linda que ela é, que lindo que ele é, nossa, eu tô amando. Então, o apego material. Se aquela pessoa ficar feia, o amor acaba. Se aquela pessoa ficar doente, o amor acaba. Então, tem gente que tá nesse pé, né? Tem gente que não. Ai, ficou doente, mas eu tô do teu lado até o fim. Eu tenho acompanhado um piloto do Rio de Janeiro que sofreu, né, há 8 meses atrás, um marginal acertou o helicóptero, ele caiu e sofreu consequências graves na sua saúde em relação a isso. E dia a dia a esposa dele ali, além de cuidar do físico dele, né, de tratar ele fisicamente, com a questão de roupa, alimento, medicação, cuidados, né, físicos, ela fica ali o tempo todo conversando com ele, alimentando ele espiritualmente, alimentando ele com aquele amor que não muda. É incrível como eu vejo nos vídeos que ela posta o tratamento dela enquanto mulher, não enquanto uma pessoa que está com dó daquela situação, mas enquanto mulher, parceira, amiga, né? E ela fica ali do lado dele instigando ele. Olha, se você levantar a mão direita, eu te dou um beijo. Se você responder tal coisa, eu te dou outro beijo. Como mulher, como esposa, sem aquela coisa da piedade, da dó. Não, ela não transparece em momento nenhum que tem dó dele. E por dentro ela deve estar toda arrebentada. Mas ela supera aquele medo, aquela insegurança, né, que certamente ela deve ter, pelo amor que ela sente por ele, que é muito maior do que tudo isso. E olha que tá funcionando. O cara tá respondendo, ele tá evoluindo, ele tá melhorando. Então, o amor, quando se diz, né, que o amor cura, ele cura mesmo. Outro dia eu tava aqui tão para baixo, tal, triste, né, aborrecida com as situações de saúde, com as situações assim pessoais. Aí eu saí para tomar um solzinho lá fora. E aí veio a menina que mora aqui do lado, a Michele, é minha vizinha, mas eu falo que foi uma providência de Deus na minha vida essa menina. Aí ela veio de lá, ela falou assim, Patrícia, eu só vim aqui para te dar um abraço. Ela me deu um abraço, daqui a pouco eu entrei. Aí eu comecei a fazer uma coisa ou outra dentro de casa. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela, falei, Michele, o teu abraço me curou. Aí ela, ai, glória a Deus. Eu falei, pois é, né? Eu acho que eu fui ali para tomar um sol, uma vitamina D, e eu ganhei a vitamina A vitamina de amor, né? Então, assim, é importante que a gente se mantenha firme diante das situações, na fé, na convicção de que Deus está em toda parte, Ele sabe tudo e Ele vai agir nos momentos que a gente não sabe o que fazer, Ele vai fazer por nós, Ele vai nos dar um empurrãozinho. Mas a gente tem que estar aberto para isso. E para a gente estar aberto, a gente tem que desenvolver esse sentimento que é o que nos liga com Deus, amor. E aí Jesus veio e mostrou o que é amor, como que a gente faz para chegar a Deus. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a Deus se não for por amor.
Então, essa fala do Shaolin, lembrando Paulo, essa passagem que reforça para a gente o que é o amor, é primordial para a gente viver. Ninguém vive sem amor. As pessoas que não têm amor, elas são vazias, são endurecidas, são pessoas amargas, são pessoas que sofrem demais e geralmente caladas. Ou elas extrapolam através de vícios, ou elas extrapolam através de agressões, de violência, ou elas extrapolam através dessas revoltas que elas querem mostrar que são revoltados, que nada para ela tá bom. São pessoas que infelizmente estão distantes de Deus. E quando alguém fala isso para elas, elas falam assim: você é bitolado, você só sabe falar de Deus, você só sabe falar de espiritismo, você só sabe falar da sua igreja. Não é uma questão de ser bitolado, é que é o único caminho, não tem outro. E a gente só amadurece nessa crença, nessa fé, quando se bate na porta, né, do nosso eu, bate na porta a necessidade de acreditar. Quando tudo se foi, a única coisa que realmente vale a pena acreditar é em Deus. Né? Você acredita na sua potência quando você está cheio de saúde, aí você perde a saúde, e aí? Você vai acreditar em quê? Você acredita que você tem uma família gigante, pessoas que vão olhar por você, que vão cuidar de você, de repente você perde todo mundo. Quem não desencarnou, foi morar longe, está distante, não quer saber de você ou alguma coisa parecida. Você fica sozinho, sobra o quê? Quando você tem uma profissão e você aposenta, que foi o meu caso, você não trabalha mais. E aí, o que sobra? É Deus. Então, quando bate na tua porta a necessidade de realmente acreditar, não tem para onde fugir. E todo mundo vai passar por isso. Não tem um ser que não vai passar um dia por contestando isso que eu tô falando, sabe? Contestando que fala, eu acho que é essa palavra, né? Tendo certeza disso que eu tô falando. Tem pessoas que eu falo, a pessoa fala, Patrícia sempre fala a mesma coisa e tal. Deixa bater na tua porta a necessidade. Deixa bater na tua porta aquela coisa do tipo, e agora? O que eu faço? Quem vai me ajudar? O Chapolin Colorado? Não, é Deus. E ele aproxima da gente, mas a gente precisa se aproximar dele primeiro. E para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que estar ligado com ele. Para estar ligado com ele através de ódio, Deus não é ódio. Tá ligado com Deus através de. Como é que fala quando a gente é muito apegado? Através do egoísmo? A gente não vai chegar perto de Deus. Através do orgulho? Deus não é orgulho, não vamos chegar perto dele. Através da prepotência, através da arrogância, através da ganância, né? Através de ser uma pessoa que gosta de ostentar. Não, é tudo o contrário de Deus. Quanto mais você exercitar coisas ruins, mais longe de Deus você fica. Só que ele está de olho em tudo. E ele não vai deixar passar nada em vão. Quando ele vê que está perdendo está perdendo você para pontos, né, de vício, para pontos de coisas que vão te levar para o abismo, ele sempre dá um jeitinho de trazer você de volta, nem que seja aos poucos. Por isso que Jesus dizia, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Eu prefiro ir pelo amor, porque pela dor eu já estou indo. Eu estou chegando a essas conclusões pela dor. E eu posso dizer que não vale muito a pena, não. A dor, quando ela realmente é uma dor moral, não uma dor física, isso daí você tira de letra, toma um anador, toma uma medicação, faz tratamento. Mas a dor moral, você não acha na farmácia remédio nenhum para curar. É você com você mesmo. É você se olhar no espelho e falar assim, agora eu sei quem tu é. E você vai ter que tomar vergonha na cara e mudar. Porque tá batendo na tua porta a necessidade de acreditar. Então, quando bate na porta a necessidade de acreditar, não tem outro caminho. O melhor caminho de todos é o caminho do amor. E através dele nós nos aproximamos do nosso Criador. Nós estamos junto com os espíritos mais puros, mais evoluídos. Nós temos maior amparo. Então, vamos acordar. Tá batendo aqui, né, na nossa porta um novo mundo, um mundo de regeneração.
E aí a gente quer fazer parte disso ou não? A gente quer continuar aqui brigando, né, querendo conquistar o território do outro, querendo matar o outro, querendo o mal do outro, pagando o mal com o mal. Nós vamos continuar nessa até quando? Então vai chegar do momento, né? Ou muda, ou nós vamos ter que mudar. E não é só o nosso íntimo, mudar de lugar, né? Eu não vejo uma condenação o fato da gente sair daqui para Quiron, mas eu vejo uma coisa insegura, né? Já pensou eu, Patrícia, sair daqui da minha comodidade, né, do meu livrinho, do meu quarto, com uma luz, uma lâmpada acesa, e voltar para a era das cavernas, onde eu tenho que acender uma fogueira, mesmo com o conhecimento que eu já adquiri, mas numa circunstância muito inferior à qual eu vivo hoje? Então, isso me deixa um pouco assustada, me deixa um pouco insegura. E eu não quero isso de forma alguma. E para não ter que voltar lá puxando cabelo um do outro, eu preciso evoluir moralmente. Eu preciso desenvolver amor. Então, capítulo de hoje, a parte do capítulo de hoje, né? Porque o capítulo é enorme, ele deixa pra gente esse reforço aí. Vamos acreditar e vamos desenvolver esse amor que todos nós temos. Mas a gente às vezes deixa de ladinho em razão da matéria, em razão dos bens, né? Terrenos, o físico. A gente se encanta com essa ilusão toda e as consequências são tristes. Então, o que vale mesmo nessa vida é o amor.